Olá, bom dia. Precisamente às 2h30 da manhã, nós estamos gravando mais um vídeo para a nossa série do canal do YouTube Guia dos Perplexos. Deus, o Demiurgo Javé e Jesus. No vídeo anterior, nós chegamos a uma figura. Essa figura é o losango. E esse losango seria a união de um triângulo superior com um triângulo inferior, que para nós, gnosiológicos, ou seja, um ramo da gnose, que não se chama apenas gnose, mas gnosiologia, essa conjunção de dois triângulos, um triângulo equilátero para cima e um equilátero para baixo, tem a ver com a palavra I, E, Shu, A, que na verdade é uma pronúncia artística de Yeshu. E, em outras versões, isso segundo o martinismo, mas em outras versões, segundo o prosélito Áquila, seria uma tentativa de mostrar que Yeshu é o mesmo que Josué. Yeshua escreve-se assim, com a I no final, Josué. E Yeshua com Iode, Re, Val, Iode, Re, Shin, Val, Re. Aqui nós teríamos então a pronúncia de Yeshua feita como um artifício artístico para se chegar à conclusão que a palavra Yahvé dividida em duas, Yod, Re, traço, Val, Re, quando recebe um Shin no centro, que é essa letra, ele se torna Yeshua. Então há duas concepções para esse losango. Não, desculpa, somente uma. Para os martinistas, ele seria a representação de Yeshua, mas no sentido de mostrar que um Shin, ou seja, essa letra aqui, parecendo um barquinho, com três velas, com três mastros, na verdade, é o nome de Yeshua. Então seria I, Shu, A. Isso é um artifício, isso é artístico, isso não se sustenta, mas é tolerável porque a intenção era ligar o nome de Yeshu ao nome de Yahvé. O prosélito Áquila, então, com a mesma pronúncia, substituiria esse Re final, essa letra final Re, pela letra Ain, que é o que está aqui, o que daria Josuá ou Josué. Isso seria uma opinião maliciosa para assimilar o nome de Yeshua ou Yeshu a Josué. Josuá ou Josué. Bom, isso já tínhamos dito. Então, nem é isto aqui, que é uma construção artística, né? É uma maneira de dividir o tetragrama Iod, Re, Val, Re. Então, o que os martinistas fizeram foi pegarem o tetragrama sagrado dos judeus, colocar na ordem da esquerda para a direita, como em português. Então, eles pegaram o tetragrama, que era Iod, Re, Val,
Re. Esse é o tetragrama sagrado, o nome de Deus em hebraico. E eles então mostraram que Yeshua ou Yeshu teria uma ligação direta com esse tetragrama. Bastava você separar as sílabas. Colocar, portanto, Iode. Ficou muito grande. Vou deixar isso para lá. Então, Iode, Re, de um lado. Então, com essas duas letras, se você colocar um Shin aqui no meio e completar com as duas letras finais, olha, usei as duas letras iniciais. Agora, se eu usar as duas letras finais depois do Shin, Val, Re, eu terei a pronúncia Yeshua. Isso eles queriam dizer, então, que Yeshua tinha uma ligação com Javé, ou seja, o Deus dos judeus, Yahvé. Então, usando esse artifício artístico, ligava-se assim Jesus a Javé. Mas é apenas um artifício, é apenas uma construção artística. Por outro lado, o prosélito Áquila, maliciosamente, dava esse mesmo nome, com essa mesma pronúncia, Yeshua, mas assim, olha, vou ter que fazer do mesmo jeito. Seria, portanto, o Iode, a primeira letra, o Iode, I, depois o Re, E, Ie, depois o Shin, depois o Shin, depois o Val, até aí parece que vai igual, Iode, Re, Shin, Val, mas em vez do Re final, ou seja, em vez dessa letrinha aqui, ele colocava a letra Ain, maliciosamente, que vai dar a palavra Josuá ou Josué. Isso aqui seria um erro feito propositalmente para desligar, vamos dizer assim, para fazer com que Yeshua, aqui ligado ao nome Javé, aqui se ligasse, mas de uma maneira, vamos dizer assim, canalha, não vou usar a palavra. Aqui é Salvador, se torna Salvador, e aqui Javé salva. Então, não é nenhum dos dois. A palavra escreve-se apenas com Iode, Re, Shin, Val. São 4 letras como o tetragrama. Iode, Re, Shin, Val. Vou deixar assim em hebraico, mas o importante é, o tetragrama está aqui em cima, seria Iode, Re, Val, Re. 4 letras, tetra, 4. E o nome de Jesus verdadeiro também é um tetragrama. Iode, Re, Shin, Val. Yeshu. Não é Yeshua com Re final, como os martinistas artisticamente conceberam, para ligar ao nome Javé, nem é Yeshua com o Ain final, que seria Josuá ou Josué. A mesma palavra que se usa para Josué e Josué. A diferença é que Yeshu significa que ele é o Salvador, enquanto que Yeshua, no sentido de Josué ou Josué, indica que ele é o Salvador vindo da força de Javé, salva pela força de Javé. Bom, isto foi o que foi dito na aula passada.
eu tinha escrito em, vamos dizer assim, aportuguesado, e agora eu escrevi em hebraico. Aqui já tinha também em hebraico. Aqui nesse losango já temos em hebraico. Bom, agora, portanto, já temos falado sobre Deus, já temos falado sobre o Demiurgo, e agora então estamos falando sobre Jesus. Vamos agora dar a mais impressionante e a mais interessante história que vocês jamais ouviram. Então, esse vídeo, que será o 4D, então vai começar. Vamos recuar na história até o Paleolítico. Vamos recuar 20 mil anos atrás. Há 20 mil anos atrás, descobriu-se nas cavernas e grutas em Altamira, Dordogne, Lascaux e outras cavernas do Paleolítico, descobriu-se uma figura curiosa. A figura de uma mulher, mas feita extremamente antiestética. Quando os arqueólogos descobriram isso, eles chegaram à conclusão de que o homem pré-histórico não tinha um senso estético apurado, não sabia retratar uma mulher. Chamaram de Vênus, mas uma Vênus feia, porque ele não tinha perícia, segundo os primeiros descobridores. Ele não tinha perícia para retratar um corpo feminino. Mas esse bisão que está aqui em marfim mostra que eles tinham uma perícia extrema, porque esse bisão está esculpido de uma forma magnífica e em marfim. E se nós formos a figuras pintadas nas cavernas, nós vamos encontrar com uma perícia imensa desenhados bois, cavalos e aqui pelo menos nós temos um bisão e aqui nós temos um boi. Então, desenhados com toda a perícia. Portanto, a hipótese caiu. Entre 20 mil anos atrás e 12 mil anos atrás, então descobriu que esta figura feia de uma mulher não era uma Vênus mal feita, ou seja, não era o retrato de uma mulher que o homem pré-histórico não tinha a perícia de fazer bela. Então, exatamente há 12 mil anos atrás, ou seja, do ano 20 mil até o ano 12 mil, com 8 mil anos de diferença, descobriu-se que essa era a figura de uma mãe, e não de uma Vênus. Não era de uma mulher bonita, mas de uma mulher deformada, com os peitos caídos, com os quadris completamente cheios de gordura, com as coxas deformadas pela maternidade. E descobriu isso quando se percebeu que havia figuras nas paredes da caverna, como esse bisão e como esse touro, que estão exatamente pintados com a perícia que, segundo Gina Pichel, a maior crítica de arte do seu tempo, jamais se atingiu uma perfeição igual na arte. Nunca, em nenhuma época da história. Então aí, o que seria, supostamente, para os primeiros arqueólogos, uma imperícia dos homens pré-históricos, tornou-se então algo que era, na verdade, o retrato, vamos dizer assim, plasmou-se a figura exata que se queria plasmar, que era de uma mãe, com seios fartos e caídos, deformados, e com os quadris cheios de gordura e as coxas deformadas também, com celulite à vontade. Essa mudança levou 8 mil anos para se chegar a isto. Deixou-se de usar o nome de Vênus e passou-se a usar o nome de deusas. Então, essas figuras não eram de Vênus, mulheres que não se sabia fazer bonita,
mas eram figuras de mães. Então, olha só, o conceito mudou frontalmente. Então, isso atestava que o homem pré-histórico tinha perícia, sim. Se ele quisesse fazer mulheres bonitas, ele fazia, e fez, mas essas figuras não têm o valor que essa tem. As figuras bonitas femininas não têm o valor que essa tem, porque são bonitas, e então não tem as características que essa tem, porque essa tem a característica da maternidade. E aí nós vamos começar uma aventura que vai muito longe. Então, já passamos 15 minutos e vamos agora dar uma paradinha e dizer a vocês algo muito interessante, né? Vamos fazer o nosso agradecimento. Acabamos de receber de um aluno nosso uma ideia que o meu irmão Mariano Soltis já tinha dito. Então, nós temos uma agência bancária. No Bradesco, a conta, a agência é 129, a conta é 155385, dígito 2, vou colocar aqui embaixo, e o meu CPF é 223.155.385, -dígito 5. Então, esses seriam meus dados bancários. E o meu Pix seria esse número, meu CPF, sem pontos nem traço. 223-992-677-53. Então, meu irmão Mariano Soltis já tinha dito algo, que eu abrisse uma conta num banco virtual, e aí um outro aluno disse que eu fizesse isso no Nubank. Eu farei isso ainda hoje, que facilitaria quem quisesse depositar uma quantia ao meu favor. Aí seria a nossa campanha dos alunos. Ele disse: o senhor não está pedindo nada, o senhor está apenas tentando mostrar que as suas aulas são pesquisas, são verdadeiras, são estudos profundos e que o senhor merece que a gente dê uma remuneração a essas suas aulas. Então, não é um pedido de um donativo. Na verdade, estou dizendo na linguagem dele, não vou dizer o nome dele, mas não seria um donativo, seria uma retribuição justa à sua aula. Então, eu vou fazer, meu amigo. Então, eu vou abrir hoje, assim que os meninos acordarem, que eu não sei fazer isso, mas na vila aqui tem uns rapazes que sabem. Então, eu vou abrir uma conta num banco virtual, que, segundo você, vai facilitar fazer o depósito na minha conta pelo Pix. Bom, dito isso e agradecendo as quantias que foram depositadas até agora, cada vez aumentam mais, principalmente estão dando quantias que eu não supunha, porque estão dando quantias muito elevadas. Bem, agora voltamos ao nosso assunto. Então, o que nós dizíamos era que esta figura, portanto, não era, como se supôs inicialmente, a imperícia de retratar uma mulher nua. Na verdade, era propositalmente deformada, porque essa mulher nua era uma mãe. Portanto, tinha que exagerar a deformação que um corpo feminino sofre quando a mulher tem muitos filhos. E isso foi comprovado quando se comparou essa imagem em marfim com as pinturas, primeiro com essa outra imagem em marfim, que é um bisão. Tá vendo? Perfeito, olha. A figura é de uma perícia imensa. E segundo, quando se comparou, levou 8.000 anos isso, do ano 20.000 ao ano 12.000. Quando se comparou com as pinturas que estavam nas paredes das cavernas, que eram touros e bisões. E esses touros e bisões eram feitos com uma perícia técnica e pictográfica que, segundo a professora Gina Pichel, uma das maiores críticas de arte, jamais se fez uma arte tão perfeita, tão precisa e tão bela. Então, caía assim a hipótese das Vênus, ou seja, mulheres que eram mal feitas, mas porque eram a estética dos pré-históricos,
ou era muito ruim, ou eles não tinham a perícia de fazer um corpo feminino. Não era nada disso. Nós vamos ver assim, olhando para outras artes, e olhando agora em outro livro meu, que está aqui sobre o mundo oriental, nós vemos aqui na capa a figura de uma mãe. Mas olha que corpo deliciosamente belo. Olha aqui, ó, o bumbum dela muito bem arredondadinho, olha os seios muito bem feitos, né? E aqui uma criança, se vocês olharem direitinho, ela vai beijar, ela está beijando a criancinha. Então aqui nós temos, já recente, no período Gupta, nós temos a imagem de uma mãe sem aquela deformação. O que vai nos levar ao seguinte: a maternidade para o homem é algo extremamente importante. Só que aqui nós temos uma mãe simplesmente, mas essa mãe era uma deusa, era considerada divina. A maternidade dava à mulher um caráter de divindade. Então, na pré-história, aquelas mulheres feitas de maneira mal feita, na verdade, foram chamadas, tiveram nome, foram nomeadas, e esse nome foi Senhora dos Animais. Era uma deusa. Senhora. Senhora quer dizer a dona de tudo, aquela que manda em tudo, aquela que tem poder para tudo. Reconhecia-se assim, que essa figura em marfim era feita assim porque eles queriam, exagerando, portanto, os traços. Se nós compararmos as duas figuras, aqui nós temos uma mãe bela, com o seu bebê, o corpo dela muito bonito, e ela beijando o bebê, com os peitos muito bonitos, com as coxas muito bonitas. Ela é uma figura lindíssima, de mãe também. Então, assim, a mulher passava a ter uma outra noção. O que se queria ressaltar era a maternidade. E o que é a maternidade? Por que era tão importante? Porque o homem pré-histórico queria dizer que a mulher se aproximava do divino. Era o ser, a criatura. Então, entre toda a criação, a mulher, quando se tornava mãe, ela se endeusava. Ela era endeusada. E ela passou a se chamar Senhora dos Animais. Senhora dos Animais incluía a gente também, viu? Não era somente os animais, quadrúpedes e racionais, não. Quando eles diziam Senhora dos Animais, e os índios Boxímanes ainda usam essa expressão hoje, tanto com a imagem feminina quanto com a masculina, o Senhor dos Animais e a Senhora dos Animais. Então agora já é um casal, mas não tem essa representação mais, já tem outra. Entretanto, aqui nós temos a primeira forma de Deus. A primeira forma de Deus é, portanto, feminina. É o lado materno de Deus. Então, os pré-históricos viam Deus como feminino. Olha que revelação bombástica. Viam Deus como feminino. E na arte Gupta, então nós vamos ver também, né, no mundo oriental, que a mulher também, quando era mãe, aqui essa mulher linda, maravilhosamente bela, está com o filho no colo, mas os peitos são lindos e bonitos e fartos, e as coxas e as nádegas são bonitas. Então, todas as duas são identificadas como divindades, divinizadas. Logo, Deus não nasceu como homem. Segundo a mentalidade dos antigos, eles viam Deus no seu lado feminino, a face materna de Deus. Isso é a primeira coisa que nós vamos esclarecer aqui. Então, ao contrário do que nós pensamos hoje, em Deus como um ser masculino, isso é uma inovação, né? O homem, então, se rebela com essa ideia de divinizar a mulher, e entre o ano 12.000 e 8.000, então há uma revolução, fazendo com que a imagem feminina
a imagem de Deus como feminina passe a ser uma imagem masculina. Ou seja, vamos recapitular para terminar esse vídeo. Então, a primeira noção do homem, agora tirado os equívocos, a primeira noção do homem pré-histórico, há 20 mil anos atrás, era que a mulher, quando ela se torna mãe, ela se diviniza. Então, a mulher era uma deusa. E não há, nesse período de 20 mil anos a 12 mil anos atrás, portanto, em pleno Paleolítico Superior, não há uma imagem humana de homem, portanto, com essa característica, divindade. Não há uma divindade masculina. Eles não só consideravam que a mulher era divina. Olha só que coisa, comparando com nossos dias, como a mulher foi rebaixada. Esse rebaixamento vem no ano 8.000 a 7.000 atrás. Então, eles representavam Deus como uma mulher e essa mulher como mãe. Então, o que tornava a mulher uma deusa era ela ser mãe. A maternidade. Isso lembra vocês alguma coisa? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Chama-se Senhora da Aparecida. Então, lá chamavam-se Senhora dos Animais. Aqui chamam Senhora da Aparecida. Vocês vejam que há 20 mil anos atrás fazia-se algo semelhante a essa imagem e dava-se ela o mesmo nome, Senhora. Essa é Senhora, Nossa Senhora de Aparecida. Então, Senhora, indicando que ela tinha senhorio, domínio, controle absoluto e capacidades extraordinárias. É o lado feminino de Deus. Deus representado como mulher. Essa é apenas uma das figuras. Nós vamos mostrar outra. É curioso isso, e talvez muita gente não saiba. Então nós temos uma aqui muito famosa, muito bela, que é chamada Senhora de Fátima. O nome Senhora aparece novamente. Então, há 20 mil anos atrás, Senhora dos Animais, achavam que era uma Vênus, há 20 mil anos atrás era uma Vênus, depois descobriram que não era uma mãe, aí passaram a dar ela o nome de Senhora. Senhora no sentido de aquela que tem senhorio, né? Em latim, dominus para homem, domina para mulher, senhora. Então, é o mesmo nome que hoje tem essas duas imagens, uma chamada Senhora de Fátima e outra Senhora da Aparecida. Olha que coisa notável. Então, passados 12 mil anos, porque o erro foi mantido do ano 20 mil atrás até o ano 12 mil anos atrás, esse erro foi consertado. Durante 8 mil anos se manteve no erro, achando que era uma estética errada do homem pré-histórico, mas isso no ano 20 mil antes de Cristo, ou 20 mil anos atrás, não é antes de Cristo, é há 20 mil anos atrás. Inclui os nossos 2.000 anos depois atuais, depois de Cristo. Então, ela recebe o nome de Senhora. Aí deixa de ser a noção de uma estética mal feita, uma noção estética deformada ou uma incapacidade de representar o corpo feminino belo. E aí, quando você liga essas duas figuras, senhoras, mães, a esta outra figura, então você percebe que os orientais também representam a mulher como mãe e que a maternidade torna a mulher divina. Isso também é uma deusa, mas uma deusa lindíssima. Aqui o homem já achava que não necessitava fazer essa deformação, que a mãezinha podia ser bela, né? Aqui ela está praticamente nua, com os peitos de fora e beijando o bebê dela. Olha aqui, ó. Aqui, se vocês virem, aqui tem uma criancinha. Essa criancinha, ela está beijando a mãozinha da criancinha. Olha, a mãozinha da criancinha está se aproximando da boca da mãezinha, né? Então, continua sendo o lado materno de Deus.
Deus era visto como sendo uma mulher, feminino, ao contrário de hoje. Vamos falar como houve essa revolução, mas só no próximo vídeo. Extrapolamos nossos 30 minutos, mas você veio. Então, para a cultura Gupta, então, Deus era uma mulher, mãe. Para isso, recente, acho que 200 anos a 800 anos depois de Cristo. Para a cultura católica, hoje, essas duas representações femininas também são chamadas senhoras e são quase que deusas. A igreja não permite chamar de deusas, mas ela tem um culto chamado hiperdulia, que é quase latria. Latria quer dizer adoração. A igreja não permite adoração. A Maria não pode ser adorada. Aqui é a Maria, mãe de Jesus, né? Maria de Nazaré. Então não tem culto de latria. O culto de latria é dado a Jesus Cristo, que é para nós cristãos gnósticos, Deus, da gnosiologia. Há várias gnoses, mas os gnósticos de outras gnoses não o consideram Deus. Mas nós, que somos gnósticos da gnosiologia, consideramos. E a mãe dele é considerada não deusa, mas tem um culto diferente. A intercessão dos santos é chamada culto de Dulia, e a intercessão de Maria, mãe de Jesus, é chamada hiperdulia. Agora, a latria, só Jesus Cristo, que é Deus. Então, está explicado. Assim, houve uma revolução fantástica. O que nós dissemos aqui foi que houve uma revolução fantástica, e essa revolução, então, fez com que o lado feminino de Deus, Deus representado como mulher, fosse derrubada, e os machistas, então, passaram a representar Deus como homem, uma forma masculina. É isso que nós queríamos dizer aqui. Então, Deus, o lado feminino, o lado materno de Deus, foi abandonado, foi combatido, mas, de alguma maneira, hoje, a influência de Nossa Senhora de Fátima, de Nossa Senhora da Aparecida, de Nossa Senhora de Lourdes, de todas as outras, de Montserrat, todas elas têm um culto de hiperdulia, ou seja, acima dos outros santos, mas não de latria. Latria quer dizer adoração, senão seria idolatria. Então não é latria, só quem tem culto de latria é Jesus, que nós, da gnosiologia, consideramos Deus. Fica a critério de vocês considerarem ele apenas o Messias ou apenas um homem, mas eu que sou gnóstico, mas de uma linha chamada gnosiológica, eu considero Deus. E aí, nesse caso, representado como um homem. Portanto, o machismo prevaleceu, porque o nosso Deus hoje é masculino. E a mãe dele, feminina, não pode ser chamada de deusa pela Igreja Católica, é proibido. Entretanto, há várias tribos e nações primitivas que consideram ainda a imagem feminina. Os Boxímanes são esses, que tanto coloca Deus como masculino como feminino. Então, terminamos o nosso tempo. Acho que nós esclarecemos o assunto. Deus começou em forma de uma mulher. A mulher era uma deusa e não se conhecia outra forma de Deus que não fosse feminina. Isso há 20 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, 8 mil anos atrás houve uma virada e os homens impuseram o machismo. Até o próximo vídeo, espero que eu tenha me feito entender. Deem seu like, obrigado pelo donativo e continuem. A quantia que eu estipulei é de R$10. As pessoas têm exorbitado, têm dado quantias muito, muito maiores do que isso. Eu já disse no vídeo anterior que estão me surpreendendo. E o último aluno disse: professor, é justo que o senhor não peça, que o senhor diga apenas que os alunos devem reconhecer que suas videoaulas merecem uma retribuição, uma remuneração. Nós devemos ao senhor isto.
Não estou dizendo de mim, estou dizendo o que o aluno disse. Não vou mencionar o nome dele porque ele não me autorizou. Então, o senhor não está pedindo, o senhor está apenas dizendo que merece uma remuneração pelas suas videoaulas. E assim que o senhor der, para mim é mais fácil, num banco, como é que eles chamam aí? New Bank, um banco, sei lá, que não é a agência bancária física, não é no banco físico, agora não me ocorre a palavra, então virtual, num banco virtual, no banco, abra a sua conta que o senhor terá muito mais donativo, porque é mais fácil. O Pix é 223-992-677-53, sem pontos nem traços. Então, mas muita gente já está fazendo isso no Bradesco. Então, se você quiser considerar que as minhas aulas têm algum valor, então faça a sua contribuição de acordo com as suas posses. Eu estipulei 10, mas houve quem depositasse R$ 700. Eu tive um donativo, ele não quer que eu use a palavra donativo. Ele disse uma retribuição, um pagamento à sua aula de R$ 700. Foi um aluno, eu sei quem foi. Ele deve estar vendo esse vídeo, ele vai ver esse vídeo. Então, achei-me assim extremamente valorizado, né? E ele se compromete a fazer isso mensalmente, porque eu pedi uma contribuição mensal. Então, muito obrigado, né, a vocês que estão fazendo isso, reconhecendo que eu estou professorando e assim continuando a minha função de professor. Com isso, eu me despeço. Até o próximo vídeo.